Olá pessoal, amigas e amigos a mil por hora. Hoje é quinta-feira, é dia de TBT, é dia de a gente recordar, reviver momentos, fatos marcantes do passado. E olha a história que eu trago para esse vídeo de quinta-feira. Tem muito a dizer sobre uma grande corrida que vai acontecer nesse final de semana. No sábado haverá mais uma edição das 12 horas de Sebring, que formam com as 24 horas de Daytona e as 24 horas de Le Mans a tríplice coroa do Endurance Mundial. Poucos pilotos tiveram o privilégio de ganhar as três provas, ganharam separados e Ken Miles esteve perto de ser o único piloto da história a ter vencido as três corridas num curto espaço de tempo, aliás, no mesmo ano basicamente, mas a Ford não deixou que isso acontecesse. Isso foi no ano de 1966, em que o Ken Miles ganhou Daytona, ganhou Sebring e perdeu Le Mans. Paciência, faz parte do jogo. E por falar em ganhar, perder, empatar, bem que dizem que isso não existe no automobilismo, mas reza a lenda que foi o que aconteceu na chegada de Le Mans de 66. Olha só o que eu vou falar para vocês. 12 horas de Sebring de 1970. Há pouco mais de meio século, naquela data, 21 de março de 1970, foi realizada mais uma prova da clássica prova dos Estados Unidos, que era a segunda etapa também do Campeonato Mundial de Marcas, que era creme de la creme, tanto quanto a Fórmula 1. Era o segundo campeonato em importância do mundo. Não havia o Campeonato Mundial de Rally e nem a quantidade de carros e categorias que existem hoje mundo afora. 73 carros se inscreveram para aquela corrida, só para vocês terem uma ideia do quão ela era gigante. E havia tanto interesse nessa prova e também no Endurance naqueles tempos, que um ator conhecidíssimo já do público por um filme chamado Bullitt decidiu se inscrever e já estava com uma ideia de roteiro na cabeça de fazer um filme sobre Le Mans. Óbvio, por falar em Le Mans, falou-se em Michael Delaney, falou-se em Steve McQueen. O ator, nascido em 1930, perto de completar 40 anos, ou já tinha 40 anos, não vou me recordar, tinha esse plano de correr em Le Mans. O plano era muito claro, tentar fazer La Sarthe em 1970 ou 1971. Só que o seguro de vida do Steve McQueen proibia que ele fosse correr na França. Havia uma brecha e o McQueen a explorou, junto com a Solar Productions, que era uma empresa que ia fazer a produção do filme sobre Le Mans, e inscreveram um Porsche 908/2, um carro de 3 litros, de entre-eixos mais curto, para tentar disputar as 12 horas de Sebring. Uma semana antes da corrida, o Steve McQueen não tinha nem companheiro de equipe. E aí veio um herdeiro de uma fábrica de cosméticos que teve que colocar uma nova letra no seu sobrenome para poder correr, para poder ser aceito no mundo do automobilismo. Na verdade, já era piloto de competição, mas não tinha a notoriedade que teria nos anos seguintes. Eu falo de Peter Revson, o nova-iorquino cujo tio era o fundador da marca de cosméticos Revlon. Ele tinha o sobrenome Revlon, mas, evidentemente, por questões familiares, não podia usar. E Peter Revson é escalado com Steve McQueen para disputar as 12 horas de Sebring no Porsche 908/2, inscrito com as cores branca com um filete preto, um filete escuro, e o numeral 48. Um discreto adesivo da Gulf, um claro sinal das intenções de Steve McQueen para tentar disputar as 24 horas de Le Mans pela equipe Gulf Porsche de John Wyer, que lá estava nas 12 horas de Sebring, todo o seu armamento com os seus 917. Só que, largando da 15ª posição, o carrinho branco numeral 48 veio galgando posições, veio galgando posições, veio galgando posições. E acredite se quiserem, esse carro estava na liderança da corrida e poderia ter ganho, não fosse uma Ferrari guiada por Inácio Giunti, Nino Vaccarella e também por Mario Andretti, que ultrapassaria o Porsche 48 e venceria a prova. Aí que tá o detalhe. Muita gente coloca esse segundo lugar na conta do Steve McQueen, porque o Steve McQueen correu essa prova com o pé fraturado. Lembram da história do seguro de vida que eu falei há pouco? Pois é, acho que se entende por que as seguradoras tinham medo do Steve McQueen, porque ele achava que guiava de tudo, que guiava bem carro, que guiava bem moto, e num acidente de moto ele sofreu a fratura do pé esquerdo. A sorte dele, que o pé esquerdo era o pé da embreagem. Mas olha, justiça seja feita, o Peter Revson mostrou que era um baita de um talento, desperdiçado por conta de um acidente
por uma falha mecânica sofrido num teste em Kyalami, quando ele defenderia a Shadow na temporada de 74 da Fórmula 1, e depois daquela 12 horas de Sebring, ele foi contratado pela McLaren para andar de Fórmula 1 em Canaan e fez a pole position nas 500 milhas de Indianápolis, o que não é pouco, mostra o talento que o Peter Revson tinha. Mas tinha um detalhe também que é preciso ser contado. Havia uma outra personagem na história que estava muito irritada, mas muito irritada com todo o hype em torno do Steve McQueen, que era o Mario Andretti. O Mario Andretti estava inscrito no carro 19, na Ferrari 512, número 19, com o Arturo Merzario, e o carro dos dois tinha quebrado. Só se corria em dupla na época. E o Mario Andretti podia, a hora que ele quisesse, ir embora da pista. Só que aquilo de Steve McQueen, buzinando no ouvido dele, pelo alto-falante, que o Steve McQueen isso, que o Steve McQueen aquilo, não sei o que lá, o Mário encheu o saco. O Mário encheu o saco e falou pro Mauro Forghieri: quero guiar no turno final. E o Mário senta na Ferrari do Giunti e do Vaccarella, ganha a prova, a diferença é de apenas 22 segundos entre a Ferrari e o Porsche, uma das menores da história das 12 horas de Sebring, e era a menor até aquela data, até 1970, foi a menor diferença oferida entre primeiro e segundo colocado, e o Mario Andretti justificou dizendo que realmente ele encheu o saco por tudo que estavam falando do Steve McQueen. Então, tem um pouco de lenda e tem, claro, o seu fundo de verdade, que o Steve McQueen podia ser bom o bastante para um piloto gentleman driver, que ele era, afinal de contas ele era um excelente ator, não era um piloto profissional, e o Peter Revson foi lá, sentou a bota, deu conta do recado, e foi assim que quase que o Steve McQueen venceu as 12 horas de Sebring de 1970. O Porsche 908/2 seria inscrito para correr as 24 horas de Le Mans, mas não com o Steve McQueen, com outros pilotos, com Herbert Linde e Jonathan Williams. E foi um camera car para trazer imagens das 24 horas de Le Mans. Só que Steve McQueen nunca guiou em Le Mans. Por quê? O Porsche seria um carro da John Wyer, que teria ele e ninguém menos que Jack Stewart. Só que, claro, o seguro vetou, o Stewart também dizem que deu para trás, e aí não aconteceu. Pois é, essa história do Steve McQueen tem que ser desmembrada, tem que ser mostrada para que vocês saibam um pouco mais dessa história, que para muitos criou-se a aura da lenda, né? A lenda teria sido criada do grande piloto Steve McQueen, que infelizmente já nos deixou, faleceu em 1980, morreu perto de completar 50 anos numa cidade do México, mas não foi bem assim que pelo menos o resultado mostra. O Peter Revson guiou demais, mas é claro, para se criar um pouquinho mais em torno dessa corrida, todo mundo fala que o Steve McQueen guiou pra caramba, mas não foi só isso. O Peter Revson guiou demais e o Mario Andretti, por vingança, sentou num carro que estava em segundo lugar na prova com o Giunti Vaccarella, foi lá e ganhou. Esse foi mais um TBT do A Mil por Hora. A gente volta na próxima quinta-feira com muito mais história do automobilismo, da moto velocidade, enfim, de tudo que se move com paixão no mundo das duas, das quatro rodas. Você gostou desse vídeo? Dê o seu like, compartilhe, ative as notificações de conteúdo, faça parte do clube de membros do canal e se inscreva também no nosso programa de financiamento coletivo. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.